Atitude empreendedora no ar, e hoje eu trouxe um assunto de suma importância para você empreendedor, que são 5 pontos fundamentais para você estruturar a sua empresa, tá? Você gerar clareza no que você está realizando no seu dia a dia. Alguns vídeos anteriores eu falei sobre um assunto de voltar para o básico, né? Onde eu vejo muitos empreendedores estudando técnicas avançadas e não fazem o básico dentro das suas empresas para dar aquela estruturação fundamental. Então hoje eu quero trazer 5 pontos importantes e trazer um pouquinho até da prática da minha empresa para mostrar para vocês. Antes de falar no primeiro ponto, eu queria esclarecer que todos esses pontos que eu vou falar para vocês eu administro através de uma planilha do Excel. Tá? Isso pode ser feito através de um app. Desconheço um app que vai unir todos esses pontos, ok? Mas eu costumo usar um Excel porque também eu jogo esse Excel no Drive, eu consigo gerenciar, mais pessoas conseguem gerenciar essas informações juntas através de uma planilha compartilhada. Bom, o primeiro ponto fundamental é ter um organograma na sua empresa. Tá? O que é isso? É uma lista ou um desenho das áreas estruturadas da sua empresa. Então, deixa eu dar um exemplo. Aqui na Sinergia eu tenho a parte comercial é uma área, o marketing é outra área, eu tenho aqui a parte técnica, por exemplo, de ergonomia, de ginástica laboral, de treinamentos, parte financeira, RH. Então, enfim, são áreas que você tem que desenhar ali essa estruturação da sua empresa para te gerar clareza. Primeiro, para te gerar clareza, e segundo, para quando você for delegar atividades, você ter ali uma matriz de responsabilidade bem desenhada. Tá? Então, eu tenho essa estruturação na minha empresa, mas por muitos anos eu fiz todas essas funções. Mas, né, você pode estar se perguntando, Leandro, mas eu sou sozinho na minha consultoria, ou eu presto serviço sozinho, eu não tenho uma grande empresa de funcionários. Eu preciso ter um organograma? Sim, porque dessa maneira você consegue enxergar o macro da sua empresa e o quanto você está colocando de energia em cada uma das suas áreas. Tá? Então, vou criar, por exemplo, ações para comercial, para marketing, para financeiro, para RH, diferente. Então, essa clareza ela é adquirida com um organograma bem feito. Segundo ponto, tenha um fluxograma. Então, toda atividade da sua empresa que ela se repete exige um fluxograma bem desenhado dessa atividade. Então, trata-se também de uma lista onde você vai pegar as atividades que você faz semanalmente e desenhar ali a forma de como ela acontece. Por exemplo, a parte comercial da empresa. Na Sinergia, semanalmente chegam pedidos de orçamento. Então, eu tenho lá, eu desenho um fluxo para atender essa demanda. Então, recebo o telefonema e vou levantar qual que é a demanda, qual que é o serviço. Vou ver com o cliente se tem a necessidade ou não de realizar uma visita técnica. Se tem, já realizo, já marco a visita. Se não tem, eu vou cair ali para montagem do documento, né, da proposta comercial. Essa proposta comercial, na minha empresa eu já tenho ela desenhada para cada uma dos meus serviços. Então, óbvio que é um orçamento personalizado, porém o esqueleto do documento ele já está pronto para eu economizar tempo. Mandei o orçamento, quero saber agora se aprovou ou não aprovou, vou retomar o contato. Se aprovou o orçamento, pedir ficha cadastral da empresa e assim por diante. Então a parte comercial ela tem um fluxo, então é importante você desenhar nas atividades que têm alta repetitividade, exatamente para você não perder muito tempo. O terceiro passo é o divisor de águas de todas as empresas, que é o estabelecimento de metas. A sua empresa precisa ter metas estabelecidas
da forma correta. Então você precisa especificar, mensurar, dar valor, colocar prazo e cada meta precisa ter um significado também aí para a evolução da sua empresa. Então é muito comum ver empreendedores que não realizam esse estabelecimento de metas. Colocar ali o macro, o que você quer para o seu próximo mês, para o seu próximo semestre, para 1 ano, 5 anos, 10 anos da sua empresa. Isso é muito importante, óbvio, quanto mais longe esse estabelecimento de metas a gente vai mensurar, mais imaginativo e mais difícil ele fica. Porém, é necessário para você saber aonde você quer chegar com a sua empresa. Tá? Importante que você tenha essas metas escritas, ok? E ler diariamente. O quarto ponto é o plano de ação. Depois que lá no estabelecimento de metas, no passo 3, aí, no ponto 3, você fez as metas macro da sua empresa, é importante que você faça as micrometas, tá? Que são as pequenas ações para atingir o objetivo final, a ação final, que é o objetivo final da sua empresa. Então, para isso, eu também uso ali o mesmo Excel e uso inclusive a mesma estruturação do meu organograma por áreas e vou criando as ações que eu tenho que fazer semanais e mensais de cada uma das áreas. Um detalhe importante é que eu coloco também ali uma cor para cada ação, que é o nível de prioridade que cada uma delas tem. Então eu coloco lá vermelho para alta prioridade, amarelo para média e verde para baixa prioridade. Isso me ajuda na hora de abrir ali a minha planilha, eu já bato e vejo a quantidade de metas de alta prioridade para já jogar isso para as ações no meu Google Agenda, por exemplo, como as tarefas. Quinto e último ponto, tenha um funil de vendas. Ele serve nada mais nada menos para você acompanhar o status do seu cliente. Então você recebe lá no mês 10 pedidos de orçamento, 20 pedidos de orçamento, você tem que acompanhar como está o status de cada um. Se você já mandou a proposta comercial, se você já atendeu, se você precisa fazer pós-venda, enfim, vai colocar ali como que está o status atual. Se você negociou, por quanto você negociou, caso outra pessoa tenha que entrar na negociação, já tem ali um histórico do que foi negociado. Enfim, o funil de vendas ele também é um ponto fundamental. Esses foram 5 pontos fundamentais aí para estruturar inicialmente a sua empresa e reserve um tempo para você colocar isso em prática. Curtiu? Então dá o seu joinha, compartilha e se inscreva no canal do YouTube. Até a próxima!